Fala pessoal, aqui é o Fábio Silva. Para mim é uma grande honra receber esse convite aí da Pátio Studios para a gente tocar mais um episódio do PátioCast. E dessa vez a gente vai estar aqui com grandes fundadores aqui de uma empresa, de uma consultoria, vou colocar assim, que ajuda muito pessoal do agro, né? A galera que está aí buscando ter mais rentabilidade dentro da sua propriedade rural, da sua trade ou até mesmo, né, de outros atores dentro desse mercado. Então, eu fico muito feliz, porque até estava comentando aqui nos bastidores com o Rodrigo e com o Matheus, eles logo já vão se apresentar, de que eu trabalhei um pouco com esse mercado, eu me lembro, ele me traz uma memória afetiva desse mercado, então acho que vai ser bom para eu me atualizar e lembrar de algumas coisas. Mas, sem mais delongas, eu gostaria de começar entendendo quem são vocês e de onde vocês vieram, né? Para isso, vou começar contigo, Rodrigo. Queria que você falasse para mim quem é o Rodrigo, né? De onde ele veio, né? O que ele fez, né? As experiências, inclusive profissionais, que já moldaram esse profissional que você chegou e é hoje aí. Fica à vontade, seja bem-vindo. Show de bola, obrigado pelo convite. Bom, eu sou mineirinho, né? Eu nasci em Minas Gerais, então eu sou mineiro da terra, gosto de um bom queijo e um cafezinho aí é essencial. Então, eu sou de Minas Gerais, eu vim para o Mato Grosso já nos meus 17, 18 anos, morei aqui já grande parte da minha vida e comecei no agro através da logística, né? Eu atuei aí, hoje eu tenho mais de 20 anos de experiência no setor, então tem essa carinha aqui de novinho, mas tem uma bagagem já. E dentro desse tempo, passei por grandes multinacionais, né, como Cargill, ADM, entre outras. E dentro desse tempo, eu consegui trazer uma visão, né, de estratégias que eu posso aplicar dentro do cenário como um todo. E isso me trouxe dentro da RM Agro, a gente conseguiu montar a empresa nesse segmento. Mas sabe uma coisa que você não falou que eu fiquei curioso? De onde Minas Gerais, cara? Minas Gerais é muito grande, a gente tem que saber a cidade. Conta pra nós. Bom, eu sou de Patrocínio, Minas Gerais, terra do café, né? Então, por isso que lá tomador de café tem que ser de Patrocínio, tá? Então, além disso, a minha família é toda de lá, mas hoje, atualmente, a grande parte dela mora também aqui no Mato Grosso. Meu irmão é classificador de café e barista. Ele trabalha na Melita. Então ele sempre fala de patrocínio. Inclusive, recentemente tá mudando pra Varginha, né? Que é É, capital, assim, né? Onde faz o preço balizado do Brasil é Varginha, né? Se sim, eu estiver sim. enganado. Hoje o café tá muito caro, né? Tá. Tá caro e assim, muito por conta da safra, né? A gente, Bianualidade dele lá, né? Tem um ano sim, mais baixo, outro ano mais alto, né? sim. Então o Exatamente. pessoal lá tá tomando um café e tá pagando caro no Tá, café. tá. Eu que digo, eu vou no mercado lá comprar um cafezinho, tá caro. Mas queria agora perguntar pro Matheus, né, Matheus? E você? De onde você é, Matheus? O que você fez? Conta um pouco pra nós aí da sua trajetória pra gente entender também você aí. Maravilha. Bom, eu sou sul-mato-grossense, nasci lá numa cidade chamada Ponta Porã, divisa com o Paraguai. Eu sou técnico agrícola, sou engenheiro agrônomo, sempre trabalhei com a parte de trading, então trabalhei aí durante um bom tempo da minha carreira, né, mais de 10 anos, fazendo justamente gestão de risco, inteligência de mercado, operações de exportação de grãos. Depois de um tempo acabei migrando, então saí um pouco do agro, fui para o setor de energia, trabalhei aí com importação de combustíveis, né? Então, de diesel, gasolina, gestão de risco em cima disso, toda a parte de inteligência de mercado também. E tudo isso, Fábio, acabou sendo embarcado nesse projeto que a gente chama de RM Agro. Então, quando eu conheci o Rodrigo e eu vim aqui pro Mato Grosso, isso foi 2022, 2021, acabei vindo aqui para o Mato Grosso para trabalhar numa empresa chinesa que possuía uma empresa aqui no estado, que possui ainda uma empresa aqui no estado. Foi onde eu conheci o Rodrigo. Então a gente acabou fazendo amizade, a gente acabou se conhecendo aí. Acabei conhecendo as dores, né, do mercado mato-grossense específico. E a gente acabou criando essa ideia, né, inicialmente no papel do projeto RM Agro. E essa ideia acabou saindo aí do papel há 2 anos atrás, onde a gente embarcou realmente aí o nosso conhecimento, a nossa expertise, para poder trazer soluções aí para o mercado agro mato-grossense, mas não só o mercado mato-grossense, mas o mercado nacional aí. Boa. E Mato Grosso, apesar, né, Rodrigo, de ser um estado aí do tamanho de muito país aí da Europa,
Eu sempre costumo brincar que é um ovo, né? A gente tava conversando aqui nos bastidores e em 5 minutos a gente descobriu aí uma quantidade de amigos da parte de análise de mercado, risco, assim, que é muito, muito próximo, né? O Alexandre, a própria Aline, Marcel, Drigon, né? Então é muito legal, assim, ver outros colegas, né, que hoje já não trabalham diretamente, mas que a gente acaba se trombando. E é legal que você tem aquele contato pra você trocar. E aí, o que você tá vendo de mercado? Você não faz isso, não? Exatamente, cara. Na verdade, esse mercado, cara, ele necessita, né? A gente precisa, né, ter justamente essas trocas de ideia, porque ninguém é dono da razão, né? Então, assim, a função de cada analista é de traçar os cenários, desenhar estratégias, analisar os números, e a partir daquilo a gente tem uma ideia do que pode acontecer. Só que a gente sabe, né? Cada pessoa analisa de um jeito. E é importante quando a gente tem justamente essa troca de ideia com outras pessoas, com outros profissionais, né, desse ramo, para que a gente enxergue a visão dessas pessoas. E justamente para que a gente possa calibrar ali, né, eventualmente ali as nossas análises, né? E assim, o mercado, ele, igual você falou, ele é muito... Mato Grosso já é pequeno. Então, quem está no agro conhece todo mundo. Por quê? Porque quem está no agro gosta do que faz. Não é uma rotina, entendeu? Para quem não gosta de rotina, vai para o agronegócio, porque todo ano é diferente. Sempre tem algo novo, sempre tem algo que está desafiando no dia a dia. Então, com esses desafios, o pessoal acaba que traz uma amizade. Então, esse meio do agro, todo mundo se conhece, todo mundo sabe quem é quem. E para nós que trazemos as informações para os clientes, a gente precisa dessa troca de ideia, a gente precisa desse network também com o pessoal que atua no agro para trazer essa visão, como o Matheus diz, e a análise e entregar junto com a nossa visão também a melhor forma, a melhor análise e informações sobre o que a gente tem durante o dia a dia, durante a safra, enfim. É a indústria a céu aberto, né? Que a gente fala, né? Isso aí. Então, assim, tem muito risco no final do dia, quando a gente está pensando o agronegócio e todas as suas cadeias produtivas ali, né? Chegou mais um cafezinho. Opa, obrigado. Então... E o café, vou falar uma coisa do café. Quem toma café e gosta de café, tem que tomar ele sem açúcar, tá? Isso aí de patrocínio você toma como? Eu tomava sempre com açúcar. Daí tá mudando agora? Mudou porque eu fui numa nutricionista e aí ela chegou em mim e falou assim, você gosta de café? Eu falei, gosto, sou lá de Minas, terra do café, minha família mexe com isso lá. Quase nasci embaixo do pé de café, nutricionista. Quase. Aí ela falou assim, mas você toma com açúcar ou sem açúcar? Eu falei, com açúcar. Ela falou, então você não gosta de café. Aí ela mexeu comigo. Aí ela falou assim, eu falei, por quê? Ela falou assim, quem gosta de café, toma um café puro, não toma açúcar. Você tá tomando açúcar, não café. Aí eu tive que mudar, porque ela me desafiou, né? Então, tive que preservar essa minha Mas é um cultura. caminho sem volta. Com certeza. E depois que você vai começando, primeiro você reduz, né? Um pouquinho ali assim, aí você vai reduzindo, e quando você vê, já foi. Você começa misturando, né, cara? Eu misturava muito, assim, fazia meio a meio, fazia um blend ali do café, depois você vai indo. Aí, cara, depois que você entra no expresso, sem açúcar, não tem volta. Não tem volta. É aquele cafezinho de loja que fica lá extremamente doce, aquilo você toma, chega a dar uma repunada, né? Não, tá louco. Quantos café doce nessa rodando aí, essas estradas aí, você para no lugar, você tomar um café, putz, doce. E o pior é quando você cai no meio de pegar pra viagem, né? Você enche seu copão daquele lá, sem saber, e é doce. Você vai a viagem inteira sentindo aquele gosto. Mas a gente tava falando estamos falando, né, de agronegócio, de cadeias produtivas do agronegócio, que é uma indústria a céu aberto, que tem muito risco, tem tudo isso. E 2 anos atrás, então, né, pelas nossas contas, quase 2 anos, né, vocês vão fazer aí 2 anos de mercado como RM Agro, né, como vocês já adiantaram, vocês entenderam que, legal, putz, estou trabalhando, estou fazendo as minhas análises, estou entregando resultado para uma corporação, né, multinacional ou para outro tipo de cliente que seja ali, só que vocês, acredito eu, tiveram a vontade de empreender, de serem donos dos seus próprios negócios, ter a carteira de cliente de vocês, e ali o Matheus até começou a adiantar um pouquinho, vocês começaram a modelar o que seria a RM Agro. Sim. Então eu queria entender, assim, para vocês passarem para as pessoas, como que surgiu essa RM Agro e
coloca vocês no mercado trazendo esse diferencial de outras pessoas ali, Certo. né, que estão no mercado que trabalham também com a questão de gestão de risco e análise de mercado. Assim, como surgiu, tem até uma história legal, porque como eu também atuo no mercado há muito tempo, eu conheço um grande público aí. E assim, o Matheus, quando ele chegou, a gente fez amizade. E a primeira coisa que eu falei para ele, combinei com ele, vamos pescar. Vamos pescar, porque aqui o que mais tem é peixe. E a gente foi, e nesse meio nosso de amigos, a maioria é do agro. E nisso a gente conversando, trocando ideia, a gente viu que tem uma necessidade muito grande nesse mercado de informação, de trazer para o mercado, em alguns segmentos específicos, como o transporte, você tem uma carência de informação, ele não é muito assistido. No nosso entendimento, a gente entende que hoje são 3 pilares dentro do agro, né? Um é quem negocia, quem comercializa, que é o trade, ou o cliente. 2, quem produz, que é o produtor. E o terceiro é quem presta o serviço, e na maior parte dele é o transportador. E dentro desses 3 a gente vê que tem um desequilíbrio em informações com relação a esse terceiro. E foi onde a gente, trocando ideia, falamos, vamos montar algo que traga para o pessoal essa visão, com a expertise dele e com a minha, a gente juntar isso e mostrar para o mercado o que pode ser aproveitado ou antecipado, ou o que a gente consegue entregar de macro, né? O que está acontecendo lá fora que pode impactar no negócio deles. Então, isso foi que juntou a gente. RM é Rodrigo e Matheus, né? Claro. Dupla sertaneja, dupla quase. sertaneja. E a gente montou e, graças a Deus, está dando certo, hein, Matheus? Ô, Matheus, mas então, pelo que eu entendi, né, na fala do Rodrigo, o diferencial de vocês é a questão da parte logística, dos transportes mesmo assim, ou não? Conta um pouco para nós. Fábio, a gente acaba atendendo uma gama gigantesca no mercado. Então, assim, a gente atende produtores rurais, a gente atende cerealistas, a gente atende tradings, mas a gente tem um foco muito grande no setor logístico. Então, assim, como que isso aconteceu, né? Justamente quando a gente ia para essas pescarias, tinha muita gente lá que era envolvida no meio do transporte, que era gerente de transportadora, era proprietário de transportadora, era diretor de transportadora. E essa galera, quando descobriu, né? O Rodrigo é do meio logístico, e quando descobriu que eu não era da logística, porque no começo eles achavam que eu era chapa. Aí depois eles descobriram que na verdade, que eu era analista de mercado. E daí eles começavam a perguntar, né? Mas o que você tá achando que vai acontecer com a soja? Aquela sondada ali, assim. E a gente começava a trocar ideia. E essa galera, alguns deles começaram a falar, cara, por que vocês não montam algo no sentido para atender esse mercado? A gente não tem acesso a essas informações, a gente é carente disso. E foi justamente num barco de pesca, né, lá no Lago do Manso, na chácara do nosso amigo Jander. Jander. Abraço pro Jander. Um abraço aí pro Jander. Aí, um abraço, meu amigo. Ajudou a gente a construir a RM Agro. Exatamente. E foi dentro desse barco, cara, que surgiu a ideia de botar no papel esse projeto chamado RM Agro, que, cara, ele veio com um propósito muito claro: transformar a forma com que o agronegócio, de forma geral, toma decisão. Então, o nosso propósito principal é esse: transformar a forma como o agronegócio toma decisões. Isso. Baseado em dados, né? Baseado em dados, análise e estudo. A gente entende que trazer esse equilíbrio para toda a cadeia é algo importante, né? Eu vim da logística, meu pai, meus irmãos, eles também trabalham dentro do setor. E, além de ser um propósito que a gente tem para trazer essa previsibilidade de informação para o mercado, eu também tenho a obrigação de devolver tudo que me trouxe dessa cadeia que é o agronegócio. Então, isso, além de ser um propósito da empresa, também é um propósito pessoal. Eu acho que é sempre assim, né? Mercado, quando a gente olha para o mercado, normalmente faz os melhores negócios aqueles que têm mais informações, né? E consegue estar mais municiado nisso. E acho que tem várias fontes aí para a gente poder utilizar. E uma coisa que vocês me falaram que me chamou muito a atenção, que durante muito tempo, quando eu estava nesse mercado, era, a galera que está demandando as coisas, comprando as trades e tudo mais assim, elas têm muita informação.
E aí a gente ficava batendo muito na tecla. Pô, o produtor não tem informação. E aí a gente viu muitas iniciativas, inclusive aqui em Mato Grosso a gente tem o IMEA, né, que faz esse trabalho, e de levar essa informação para essas pessoas que estavam mais desassistidas. Só que o que me chamou a atenção de tudo isso é quando você coloca o terceiro perfil, que é justamente o cara que está lá na parte do transporte. E aí você está falando para mim que ele tem menos informação ainda do que esses outros dois elos da cadeia. Isso. Ele utiliza muito da sua expertise, né? O feeling, o tal do... Feeling. O feeling do... E assim, a gente não entra para ir contra isso, né? São grandes empresas, movimentam grandes valores aí dentro do agro e construíram impérios aí. Então, por isso que isso não pode ser desconsiderado. Mas a gente veio para trazer algo a mais, né? A gente veio para somar, né, cara? Então, assim, quando a gente pega essas grandes empresas que têm uma expertise enorme, que tem uma experiência gigantesca, cara, tem profissional aí com 30, 40 anos de mercado. Então, o cara viu 30 safras, 40 safras acontecerem, e cada safra é diferente. O que a RM Agro ela veio para trazer? A RM Agro ela veio para trazer justamente uma somatória, que é o quê? Cara, o balizamento, transformar esses dados em insights, transformar isso em informação para que, junto com a expertise do cliente, ele consiga tomar melhores decisões, ele consiga se antever ao mercado, ele consiga fazer com que a operação dele saia à frente dos concorrentes dele. Um mercado competitivo exige que você seja mais competitivo também, né? E o mercado está mudando muito, né, cara? Então, quando a gente pega assim, a tecnologia está mudando, as pessoas estão mudando, as empresas estão mudando. E isso traz uma necessidade de evolução. E hoje, o que você falou é perfeito, cara. Informação hoje é o maior ativo do mercado. Quem tem informação tem acesso a tudo. E deixa eu, aproveitando uma pergunta, linkando até uma outra pergunta que eu ia fazer um pouco mais à frente, mas ela é estritamente sobre a RM Agro, né? Sobre o trabalho que vocês estão falando lá, e você citou uma coisa que é muito legal e que eu sou apaixonado, que é tecnologia e inovações tecnológicas. E aí eu queria entender um pouco mais, porque eu sei o quanto é difícil você pegar essa grande base de dados, às vezes, que a gente tem e gerar algum tipo de informação ali. Muitas vezes algumas pessoas se assustam e não vão para esse caminho, né? E as outras que se debruçam um pouco mais acabam, às vezes, fazendo mais na unha, tentando fazer algumas coisas assim que demandam mais tempo. E aí, além de ter informação, o timing que você tem para fazer as operações também faz toda a diferença, né? E eu queria entender, vocês estão já usando o quê que vocês usam ali? Qual que é o ferramental que o Rodrigo puxa do cinto dele, do Batman lá, assim, para poder fazer a análise? E o Matheus, o que vocês estão usando? Bom, maravilha, cara. Hoje, cara, a gente trabalha basicamente... a gente tem uma plataforma onde o nosso cliente consegue acessar e, através dela, ele consegue todas as informações referentes ao mercado. Tudo em tempo real, tudo atualizado ali. Informações são atualizadas em tempo real, algumas outras são atualizadas diariamente, outras semanalmente. Tudo no melhor tempo, no tempo mais hábil possível, para que ele consiga se antever de movimentos. Então, por exemplo, dentro da nossa plataforma, o cara consegue ter acesso a desde cotação de preço de commodity em bolsa, soja, milho, diesel, algodão, açúcar, tudo isso, cara, com um clique. O cara consegue também ter acesso a todos os preços físicos que estão rodando de todos os produtos agrícolas, inclusive boi gordo, tudo. Toda a gama de produtos para as principais praças do Brasil. Então, ele consegue ter acesso não só à cotação spot, mas também à cotação futura e à cotação, o histórico de cotações. Então, por exemplo, isso é fundamental, principalmente quando a gente está olhando o quê? Cara, fazendo análise. Como que o preço se comportou lá em 2023? Como que se comportou em 2002? Era um ano de laninha, tal, lá atrás, e como Exatamente. É que foi? Você consegue... E os nossos clientes têm acesso a tudo isso. Além disso, a gente tem toda a parte de cotações de frete, onde a gente tem as principais rotas ali sendo cotadas semanalmente. Essa atualização ela é feita toda sexta-feira, para te dar um exemplo, e ela é extremamente fidedigna ao que está acontecendo no mercado. E assim, nossos clientes, uma grande parte dos nossos clientes são transportadores e eles utilizam esses fretes para poder balizar as cotações que eles estão passando para clientes dele. Então, assim, essas cotações elas são extremamente fidedignas e elas têm ajudado muito os nossos clientes. E tem mais, tem na nossa plataforma, tem uma ferramenta de clima. E assim, para você ter uma noção, essa ferramenta ela consegue te passar o clima de 15 em 15 minutos. De uma área específica. Então, se você colocar
o ponto lá na sua casa e se você quer saber se de tarde vai chover ou não vai, lá você consegue fazer toda essa busca, gravar a localidade que você quer acompanhar, e todos os nossos clientes têm acesso a essa ferramenta. Além de tudo isso que o Matheus trouxe. E o que é legal, Fábio, dessa plataforma de clima, especificamente, é o seguinte: ela tem uma usabilidade geral para o mercado, onde você tem essa previsibilidade de uma maneira fantástica, de 15 em 15 minutos. Você tem acompanhamento, por exemplo, de anomalia climática. Então, fevereiro, março, vai chover a mais ou a menos que o normal. Essa análise, ela é global. Então, assim, ela não fica travada só em Brasil. Você consegue olhar a América do Sul, você consegue olhar a América do Norte. Então, por exemplo, como está o clima na safra americana? Então, lá no Corn Belt, como é que está se desenhando o clima? Para a gente conseguir se antever de como deve ser a produção deles e como isso vai influenciar a produção brasileira, né? A comercialização, os preços aqui. E, além disso, para produtor rural, essa plataforma ela é fantástica. Porque para produtor rural, a gente tem a análise onde você consegue ter acesso a mapas de umidade, então como está a umidade do solo para todo o território nacional. Então, aonde que tem mais umidade, onde tem menos umidade. Então, a planta que está lá, a cultura que está sendo cultivada, ela vai conseguir segurar, aguentar ali um veranico, por exemplo, de 10, 15 dias. Como a gente analisa e tem acesso ao mapa de umidade do solo, a gente consegue fazer análises mais precisas. Além disso, nessa plataforma a gente tem históricos de 30 anos de clima. Então, por exemplo, eu sou um produtor rural e eu quero comprar uma área, eu consigo ter acesso a qual é o padrão de chuva dessa área. Então, ela é uma área que chove muito, ela é uma área que chove pouco, ela chove no período que eu preciso para me cultivar. Então, por exemplo, eu quero colocar lavoura lá, ela chove nos períodos que eu preciso? Ou não, ela chove no período de entre safra, quando eu não tenho produto? Eu vou ter que colocar gado lá por conta disso. Então, assim, o produtor ele consegue ter acesso a tudo isso, além de janela de pulverização, aonde a gente cruza através de inteligência artificial todos os dados, por exemplo, de clima, vento, temperatura, para poder dar a janela, o indicativo de janela ideal para o cara pulverizar. Então, ele consegue ter acesso a tudo isso, e isso facilita muito o planejamento dele. Ô Rodrigo, mas vem cá. O Fábio, ele é um pequeno produtor, meio leigo. Você tá entendendo? Ele não entende muito bem desse negócio de análise de mercado, né? E aí, para ele, acessar uma plataforma com tudo isso, às vezes, é meio complexo. E aí é isso que eu queria entender. Como que a RM Agro ajuda esse perfil, não só do produtor rural, mas de todos os clientes que estão dentro da base de você? Como que eu vou acessar lá? Porque eu tô me deparando ali, às vezes, com uma plataforma, pô, legal, tem clima, eu vi, sei lá, histórico de fertilizante, eu vi como é que tava a umidade do solo, eu tô sabendo que vai produzir muito milho lá nos Estados Unidos, então não vou investir tanto no milho aqui, agora, porque eu vou colocar ele no mercado num momento que pode ter muita gente, muita oferta, o preço vai lá embaixo. Então, como que vocês ajudam esse cara? Porque às vezes eu até fiz uma mini análise aqui, assim, brincando na minha cabeça, mas como que você ajuda essa pessoa que às vezes nem consegue fazer isso olhando para a quantidade de informação que vocês têm? Sim, é bem colocada a sua pergunta. O que a gente tem e oferece para o nosso cliente hoje? Seja ele produtor, enfim, qualquer empresa do mercado. A gente, além de trazer a plataforma, a gente faz o treinamento para o pessoal utilizá-la, e semanalmente a gente traz reuniões onde a gente faz uma análise de mercado, coloca as informações que a gente vê na plataforma, seja de clima, seja de preço, seja de frete, e traz numa linguagem mais clara e objetiva para o cliente. Então, informação hoje, como você sabe, o mercado está cheio. Se você der um clique ou um chat GPT, você já vai ter toda a informação. É capaz de você perguntar para ele o que eu faço? Eu vendo ou compro ali, ele vai dar uma análise. É isso aí. Então, o que a gente traz? A gente traz de uma maneira clara as informações com a nossa análise e expertise. Então, a gente faz o filtro de qual informação a gente pode ser considerada como verdadeira, né? Porque nesse mercado também tem muita coisa jogada aí para tentar... Especulador, né? Isso, inflacionar uma coisa ou outra. E a gente traz esse filtro, faz a nossa análise e coloca nas reuniões de uma forma que seja mais clara para o nosso cliente, entendeu? Então, não adianta eu chegar lá e falar que é isso, que é aquilo, que faz... Não, eu tenho que chegar lá e colocar da maneira que ele vai entender do macro. E ele pode contribuir no final do dia nessa agenda junto com vocês, né? O que ele tá vendo, o que tá acontecendo lá na ponta. A interação nossa nas reuniões, ela é muito boa e constante.
porque a gente precisa também ter a visão do que o nosso cliente está vendo lá na ponta, entendeu? Reuniões nossas aí com os clientes, 20, 25, 30 pessoas toda semana, entendeu? Toda reunião, no caso, né? Cada cliente a gente faz a nossa reunião exclusiva para atender a necessidade dele. Então, é algo muito bacana quando você tem retorno de clientes passando para nós assim, poxa, o pessoal que está lá na ponta, eles estão mais motivados em buscar a informação ou na hora de fazer uma negociação com um cliente dele, ele tem mais informação e mais Segurança, né? segurança do que ele está falando e também do que não vai aceitar qualquer tipo de negociação. Ele vai ter mais confiança em afirmar algo e isso vai trazer mais benefício e resultado na operação dele. Basicamente, então, se eu estou entendendo, Matheus, a gente está falando que a gente tem dentro do portfólio de serviços, né, e produtos também lá de vocês, eu tenho tecnologia e eu tenho pessoas ali, né, e esses processos vocês definiram internamente para vocês conseguirem de fato entregar, né? Então, vocês estão analisando aquilo ali por processo que vocês estabeleceram com o uso de uma tecnologia muito grande de informações que vocês estão trazendo para lá. Mas não é só isso. O que mais que tem dentro da RM Agro? A gente já falou de plataforma, falou de produto, falou de serviço de análise. O que mais que vocês estão entregando para o mercado aí, falando um pouquinho mais? Maravilha, Fábio. Então, assim, a primeira coisa, cara, é isso aí que o Rodrigo disse. Ele é um diferencial tremendo. Por quê? Porque a gente não só joga a informação. A gente vai lá e ajuda esse cliente, seja ele um produtor, seja ele uma cerealista, uma trade, uma transportadora, a analisar aquilo. E nessas reuniões, que são totalmente personalizadas e focadas na operação do cliente, a gente vai lá e adapta aquilo àquela realidade. Então, como que aquela notícia, como que aquele movimento vai interferir na vida daquele cliente, na operação daquele cliente. Atrelado a isso, a gente também entrega relatórios, que esses relatórios semanais, eles contêm o apanhado de tudo que está acontecendo. E, cara, tem uma coisa que é fantástica, que é a nossa galinha, a menina dos olhos, né, da nossa empresa. Que ela é basicamente o quê? Cara, são as estratégias de gestão de risco que a gente tem. Então, aqui na RM Agro, a gente trabalha trazendo estratégias, né, para que o nosso cliente consiga gerir o risco. O que é o gerir o risco? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu falo de um produtor rural que está produzindo ali muito bem, porque é isso que o produtor sabe fazer, ele sabe produzir e ele é fera nisso. A gente vem para ajudar o cara em qual momento? Na hora de comercializar, para não deixar dinheiro na mesa. Então, por exemplo, o produtor que está precisando comercializar, que ele está precisando limpar o armazém dele porque está chegando a safrinha de milho, ele precisa tirar aquele produto ali, mas o preço não está bom. Qual estratégia que esse cara pode adaptar ali na operação dele para que ele consiga alçar, né? Consiga ali alcançar maiores rentabilidades, mesmo com o mercado com preço ruim. Então, a gente consegue montar estratégias para o cara participar do movimento de alta do mercado, a gente consegue montar estratégias para que ele se proteja do movimento de queda do mercado. Então, tudo isso vem englobado. Além disso, por exemplo, quando a gente fala de transportadoras, a gente tem estratégias para que ele consiga fazer a gestão de risco do custo dele. Então, por exemplo, eu tenho uma frota, um cliente tem uma frota de 100, 200, 300, 400, 500 caminhões, independente. Esse cliente ele tem um consumo de diesel muito alto. E a volatilidade do preço do diesel, igual a gente viu agora, janeiro, o governo aumentando o preço, né? Petrobras subindo o preço do diesel, isso sendo repassado, justamente no momento de safra, isso interfere diretamente na lucratividade do frotista. Então, a gente vem trazendo estratégias para que esse cara consiga mitigar esses riscos, consiga maximizar oportunidades e ele consiga proteger essa operação dele. Atrelado a isso, a gente tem muitos clientes, no mercado é comum fechar contrato de frete. Então, eu fecho um contrato de frete e daí a gente precisa proteger esse player, né, esse transportador, para que ele não seja prejudicado em um movimento onde o frete estoure, em um movimento onde a cotação, justamente, a movimentação seja prejudicial, né, para aquilo que ele travou no contrato. Então, a gente vem montando um apanhado de estruturas para que esse cara consiga se proteger, para que a empresa dele tenha saúde. Boa. E falando desse cara, desse cliente de vocês,
Faz aí quase 2 anos que vocês estão no mercado. Eu queria entender desses números que vocês conseguiram alcançar aí ao longo desse período, de clientes que vocês atingiram, quais regiões vocês estão trabalhando mais aqui em Mato Grosso, Brasil, né? Até mesmo de quanto que vocês já conseguiram ali transacionar, vamos dizer assim, ali, ou mitigar de risco de perda dos clientes. É o que a gente quer entender desses números, porque a gente vê no olho de vocês estão muito animados. Então, quando eu vejo um empreendedor com o olho desse jeito brilhando, significa que o negócio está indo bem. Então, a gente fica curioso para saber como é que tá esses números lá dentro de casa. Sim, bom, a gente tem aí hoje a representatividade da RM aí dentro do mercado. A gente está falando de mais de 60 milhões de toneladas que são movimentadas através dos nossos clientes. Então, assim, a gente tem uma gama grande de alcance do que a gente leva de análise ao campo. Isso é muito importante porque a gente está trazendo para o mercado mais conteúdo, mais informação e mais entendimento de como está funcionando o macro, né? O plano de safra, o que está se desenvolvendo para algo futuro e trazendo um pouquinho que o gancho que o Matheus tinha passado, para a gente vendo o cenário hoje, né? Quando a gente traz para o cliente uma previsibilidade e uma antecipação dos seus movimentos, ele consegue se estruturar e consegue também ter mais resultado nas suas estratégias. Então, a gente tem até alguns cases de sucesso em cima disso, relacionado aí aos 2 últimos anos que a gente está dentro do mercado. Então, em 2024, a gente teve alguns clientes que tinham uma previsão, né? Uma previsão de fazer um investimento em cima da próxima safra e trouxe para nós algumas análises aí, e uma delas seria o aluguel de caminhões para poder trabalhar na safra seguinte, 2023 para 2024. A gente fez o estudo, a gente já estava fazendo as nossas análises e a gente aconselhou, trouxe as análises e falamos, pessoal, 2024, por conta de tudo que a gente fez aqui, trouxemos para ele, não vai ser um ano bom para o transporte. Vai ser um ano ruim, vai ser um ano com muita dificuldade. O que a gente via nessa oportunidade, né? Só complementando isso que o Rodrigo falou, porque isso é extremamente fundamental. Quando a gente olhava para as análises de 2024, lá em 2023, quando a gente começou a empresa, a gente viu o quê? Um plantio de soja que teve problema climático, que ocasionou o quê? Que a gente tivesse muito replantio, principalmente quando a gente olha Mato Grosso. Esse replantio fez com que a colheita fosse estendida, então a gente não ia ter pressão de colheita. Automaticamente, tinham outros fatores, como, por exemplo, comercialização baixa, que faria com que a gente não tivesse necessidade de um escoamento pesado durante a safra. A gente tinha ali toda a parte climática que acabou prejudicando, né, justamente o movimento 2024, fazendo com que a gente tivesse um estresse, né, de produção. E tudo isso fez com que o quê? Com que pela primeira vez na história a gente visse o quê? O frete caindo na safra. Então, assim, esses clientes que conseguiram, através, tomar essa decisão, né, e a gente está muito feliz de ter participado disso, que foi a decisão de não fazer o investimento para o ano 2024, conseguiram sair à frente dos seus concorrentes. Por quê? No ano onde você fez um investimento muito grande em frota, principalmente através de aluguel de caminhão, com parcelas altas, esperando o quê? Que você tivesse um ano bom, você sair desse custo alto fixo foi fundamental. Então a gente teve clientes aí que tiveram lucratividades, deixaram de perder volumes absurdos, né? Então, assim, isso foi fundamental para a operação dos clientes e fez com que eles crescessem, mesmo no ano de crise, e possibilitaram com que a gente permanecesse com eles ali, prestando esse serviço, essa assessoria. Isso é legal, que ele está falando, que era justamente um pouco da continuidade da pergunta que eu queria que você continuasse falando um pouco, Rodrigo, era justamente sobre essa questão, né? Uma empresa nova de mercado está sendo a todo momento testada, né? Eles estão querendo saber se você está, de fato, ali vai conseguir continuar entregando resultado, né? Sim, a gente tem, e é normal, né? Normal no mercado a gente trazer as nossas análises e o pessoal ficar com dúvida e tal, porque o mercado ele tem muita conversa, né? O pessoal
fala uma coisa, fala outra, e tem alguns tentando adivinhar sem ter embasamento algum. E quando a gente traz isso, a gente faz esse estudo e essa análise, a gente tem uma responsabilidade em cima, aplica a nossa expertise e tenta trazer para o negócio uma antecipação, como eu tinha dito, uma previsibilidade do que pode acontecer ali na frente. E quando a gente traz isso, alguns clientes eles podem fazer algumas negociações e contratos, ou não entrar em algum contrato para ter esse prejuízo, entendeu? Se ele consegue ter um ganho ou não, vai ser embasado no que a gente traz como essa análise. Graças a Deus, hoje, a gente conseguiu ter assertividade de 2024. O 2025, que a gente entregou em outubro e novembro do ano passado, está se cumprindo também o fevereiro, março, e a gente até brinca em algumas reuniões, quando a gente trouxe essas apresentações, a gente até brinca com o pessoal, quando a gente falou, frete fevereiro, um exemplo, frete fevereiro e o frete março, vão trabalhar em níveis históricos. O pessoal deu risada, falou assim, tá bom. Chegou no janeiro, o pessoal cobrou, e aí, vai ser o ano, a gente falou que era o ano do transporte, né, do caminhão. E o pessoal brincou e tal, eu falei assim, quem tem que tirar férias em janeiro, que tire, porque vai ser um ano complicado. Rapaz, eu lembro bem, né, dia 15 de janeiro, a gente estava em reunião com um cliente agora, de 2025, e a gente estava desde outubro falando isso, o ano do transporte, o ano do caminhão, o frete vai estourar. E daí teve um cliente nosso que pegou e falou, cara, eu tô aqui até agora esperando o ano do caminhão. Já é dia 15 de janeiro e, cara, eu tô dormindo aqui no escritório. E aí eu falei, a gente pegou e brincou, falou, calma, dia 20 de janeiro eu vou te ligar e você vai me falar se é o ano do transporte ou não é. E aí, você lembra o que aconteceu? Daí ele falou, vou ter que acreditar em vocês aí, porque vocês acertaram. E para o milho, a gente está fazendo as nossas análises, os nossos estudos, aguardando aí acontecer um pouco desse plantio aí. E quando a gente já finalizar, a gente também vai antecipar essa nossa previsão e projeção, assim como a gente faz nos outros anos e fizemos até hoje. E como a gente está conseguindo ter assertividade, então o pessoal que tiver aí alguma experiência ou quer trazer alguma informação com antecipação, pode nos acionar aí, porque para o milho vai ser mais tenso no segundo semestre do que para esses primeiros semestres que a gente está vislumbrando aí para o agronegócio. E só para lembrar, né, pessoal, QR Code a todo momento aqui, para entrar em contato com os meninos aqui também, pode chamar eles ali assim, para saber mais do serviço, para conversar, para falar, eu discordo dos vocês estão loucos, essa análise dos vocês aí tá furada. Não somos o dono da razão, não. A gente tenta trazer em cima de embasamento, estudo e análise. A gente tem sempre a responsabilidade do que a gente traz aqui. Tá assinado lá, tem que estar assinado lá, né? Matheus e Rodrigo. Tá gravado e pode ter certeza que o pessoal cobra, tá? Cobra. Mas isso foi muito legal, né, cara? E assim, esse sucesso que a gente tá tendo nas análises, ele não é à toa, né, Fábio? Então, assim, a gente tem aí décadas de experiência nesse setor. Então, a gente tem décadas de experiência aí falando em análise de mercado. E, cara, quando a gente traz isso de uma maneira embarcada em um produto que é justamente focado na necessidade desse cliente, a gente consegue entregar uma solução que para ele é fundamental. E a gente está colhendo os resultados disso. A gente viu lá em outubro, quando a gente falou que a rota Sinop-Miritituba ia bater 325 no fevereiro, chamaram a gente de louco. Falou, nunca. Falei, espera. Quando bateu, esse cara pegou e ligou pra gente. Daí fez essa brincadeira. Falou, agora eu vou acreditar no que vocês estão falando, porque eu apostei com vocês que não ia acontecer e aconteceu. A gente tem aí também a nossa visão. A gente trouxe que durante esse ano, o pico de frete que a gente ia ter seria em março agora, né? Por conta da nossa análise, algo que trouxe aí com relação ao plantio, a gente viu no histórico alguns fatores em comum, né? E trouxemos uma curva de frete com a previsão de março ser o pico, né?
e que é algo que geralmente não acontece. E com a concentração da colheita e da safra, a gente está vendo muito pessoal faltando caminhão, os portos aí todos sobrecarregados, uma ineficiência logística que a gente está tendo, que o Brasil já é carente disso. E, cara, tudo indica que o E Márcio... vem a falta de armazém junto aí, né? A estática, o Brasil já algumas regiões aí tem uma estática muito abaixo da sua produção e é algo que também pressiona também aí o frete. E, cara, a projeção é que o março atinja o nível aí mais alto dentro da safra de soja esse ano. Como é que você me falou lá hoje ainda, né? Sobre a produção sobe de elevador, né? A produção nossa sobe de elevador e a infraestrutura nossa de logística vai de escada, né? Infelizmente. Não acompanha. Isso. Mas é bem essa, né, o povo que está nos assistindo, toda essa nossa audiência, tem que entender que você vai lá, você produz, depois tu colhe, aí tu vai fazer algum tipo de beneficiamento, se for o caso, mas via de regra você vai dar uma armazenada durante um período. E a gente está falando de um estado, né, que consegue produzir 3 safras, né? Tem gente que fala até, às vezes, um pouco mais, né? Mas, via de regra, a gente tá falando que vem o soja, depois vem o milho, algumas pessoas colocam ali um boi safrinha, né? Pra dar uma terminada ali. E é questão física mesmo, pessoal. Nós temos aí 25%, 30% do que a gente precisaria de capacidade de armazenagem. E aí eu venho com uma safra de soja muito boa, um prognóstico de um milho que vai vir maior ainda. E aí, onde vai cair tudo isso? Onde vai desembocar? Lá na logística. Porque esse cara ele precisa ver de como que ele libera esse armazém para poder colocar outra ali dentro, né? Então vira uma... Não, bola de neve, né, Fábio? Então, quando você pega ali, o que vai acontecer, né? Se você tá com um armazém cheio de soja, porque o produtor, ele vendeu bem a soja. É o produto mais valoroso dele, né? Não, e assim, ele vendeu o suficiente, né? Hoje a gente fala aí em Mato Grosso, acima de 55% da safra comercializada. E, cara, esse cara vendeu essa soja para poder pagar a conta. Então, assim, o que ele vai fazer? Agora ele vai esperar o preço melhorar. Só que o seguinte, isso vai casar, uma boa parte desse produto vai se chocar com a entrada do milho. A gente sabe, o milho ele consegue segurar um pouco mais ali, quando chega na umidade ideal, ele segura ali no campo. A gente aqui no Mato Grosso consegue jogar milho no chão, consegue colocar num silo bag, a gente consegue dar vamos dizer assim, um jogo de cintura, né? Exatamente. Só que o seguinte, esse produtor ele vai começar a pressionar o player para poder retirar esse produto. A gente está num cenário onde a China, né, tá demandando muito da exportação brasileira, principalmente por conta das tarifas lá, né, dos Estados Unidos. Então, assim, a pressão em cima da logística brasileira, ela tá gigantesca. Por quê? Você pega lá, o comprador de soja lá na China tá pressionando o player, o produtor tá pressionando o player. Quem que o player vai pressionar? A logística. Por quê? Porque ele precisa mandar isso pro porto, ele precisa tirar lá da lavoura, ele precisa... Então, e aí assim... ele recebe uma terceira pressão, porque o cara da logística fala, tá bom, meu amigo, mas é você, mas todo mundo me pressionando aqui, a demanda minha também tá, então meu preço... Exatamente. Ando do caminhão. E além disso, Fábio, a gente tem... no ano passado aconteceu um movimento muito ruim para o mercado, né? Essa é uma notícia que não é legal, que foi uma onda de RJs, né? Então a gente viu RJs de todo lugar. Então, desde RJ de produtor, RJ de cerealistas, RJ de todo mundo. Acho que nem todo mundo sabe o que é uma RJ. Cara, RJ é o seguinte, uma recuperação judicial. Então, são empresas que, por conta de resultado ruim, acabam entrando nessa recuperação judicial, que basicamente é o quê? Basicamente, o cara pedindo um aval ali para poder trabalhar durante um tempo, postergando, né, os seus compromissos financeiros para que ele consiga rodar e recuperar a empresa. Só que automaticamente quem precisa receber, né, os credores dessas empresas, desses produtores, eles acabam sendo penalizados, porque essas pessoas também, essas empresas também precisam desse volume financeiro, desse caixa para poder rodar a sua operação. E o mercado, ele acabou sendo muito prejudicado por isso no ano passado. Para esse ano, a preocupação ela é gigantesca, principalmente por conta desse aumento de taxa de juros. A gente sabe, a inflação está alta, o juros está subindo, a previsão de que suba ainda mais, para poder tentar controlar justamente essa inflação. E isso vai prejudicar o quê? Tomada de crédito. Então, a tomada de crédito sendo prejudicada, isso pode fazer com que a gente tenha mais problema esse ano. E através disso, a gente foi buscar solução, né, Rodrigo? Sim, a gente trouxe. Mas deixa eu, antes de passar a palavra, eu ia mandar para você mesmo, Rodrigo.
E queria colocar mais uma pimentinha dentro dessa seara aí que a gente tá falando, né? Porque, além de juros, o câmbio, por mais que dê uma melhoradinha, ainda é alto, né? Questão de inflação, consumo interno, tudo bem, tem essas informações mais macroeconômicas. E tem o lance ainda da questão do orçamento do Brasil não ter sido aprovado, consequentemente, o Plano Safra ficou prejudicado, e aí ainda o Plano Safra tem que ter aquelas medidas provisórias excepcional de crédito lá, que tá fazendo. E aí eu tô falando de, basicamente, como que eu vou fazer o custeio da safra, da próxima safra. Eu não venho um plano safra, aí às vezes eu sou um produtor, eu sou alguém que tô descapitalizado, não consigo, né? Sim. Ali eu tenho que procurar em algum lugar esse recurso. Aí o que vocês estão traçando de cenário que é extremamente desafiador. E aí eu preciso fazer o quê? Gestão de risco. Exatamente. Isso aí. Hoje, falando um pouquinho dos nossos produtos sobre gestão de risco, hoje a gente tem algumas ferramentas, alguns produtos, onde a gente consegue fazer aí a trava dessa commodity, seja soja, milho, Produção, você pode trazer uma água para ou mim, por favor? ou até mesmo diesel, né? Para alguns, tanto para transportadores, como também para produtores. Então, a gente consegue fazer essa trava, esse hedge, e ele consegue não ficar oscilando na oscilação do mercado, né? Ele consegue ter aí, pelo menos, uma previsibilidade do que ele pode operar dentro daquele cenário. Outra coisa que a gente tem também é sobre o seguro cliente, né? O Matheus falando aí sobre crédito e tal. Hoje, a grande maioria dos nossos clientes, eles trabalham com clientes, e o crédito que eles operam, né, o fluxo de caixa, como o Matheus disse, hoje está caro. E aí você pega uma safra, recorde de fretes aí a níveis históricos. Então, aquele mesmo volume que aquele transportador ele faria com, vamos lá, R$1 milhão, ele vai fazer esse mesmo volume aí com 2, 3 milhões, entende? Por conta dessa tarifa alta. E o que a maior parte do transportador trabalha? Com caixa, capital de giro. Então, ele faz o que hoje? Ele vai no mercado para o cliente, ele oferece o serviço, ele faz o serviço e ele recebe posterior a isso. Então, ele precisa ter fluxo de caixa para girar a operação dele, para margear o ganho da operação dele. E essa margem, quando você aumenta a tarifa, ele não consegue tirar a mesma margem numa tarifa baixa quando ele aumenta essa tarifa. Ele ainda continua tirando aquele por tonelada, né? Aqueles reais por tonelada. E isso abaixa a margem dele no mercado. E como ele tem um dinheiro, um fluxo, um crédito... Um custo de dinheiro, né? Custo, né? Um capital de giro mais caro, ele também onera na margem. É isso que eu ia perguntar, porque assim, quando a gente pega e olha, vou falar especificamente para o produtor rural, a gente tem crédito subsidiado para esse cara, para ele produzir e fazer tudo. Mas eu desconheço, e aí vocês mais que eu, especialistas, podem me dizer, eu desconheço porque pro cara que está no transporte que ele tem algum tipo de crédito subsidiado. Eu acho que ele vai mais, eu imagino que seja mais aquele valor de mercado mesmo que está sendo negociado lá assim. Então as taxas tendem a ser muito maiores, né? E assim, além de tudo, Fábio, além da dificuldade, né? Toda a dificuldade com relação a custo de dinheiro, existe uma dificuldade muito grande hoje, causada justamente por esse movimento de RJs. Então, o mercado financeiro como um todo, ele ficou muito acuado. Porque você vai lembrar bem, né? Ele entende como mais risco desse mercado, né? Porque assim, o que aconteceu, né? Da pandemia para frente, quando os preços dos alimentos explodiram, o preço da soja explodiu, o mercado financeiro ele veio com tudo para cima do agro. Por quê? Porque ele viu aquilo como um potencial de ganho gigantesco. Só que o agro, a gente sabe, ele é feito de ciclos. Então, assim, ele tem anos bons e tem anos ruins. E o mercado financeiro, ele não enxerga de maneira tão clara isso. E o que aconteceu? Com esse movimento que a gente teve no ano passado, o mercado financeiro acabou se recuando e acabou o quê? Limitando o acesso a crédito. Aí você tem, por exemplo... Deixando mais caro e mais limitado. E daí você tem players com uma grande dificuldade financeira, né? Players do transporte com dificuldade financeira causada pelo movimento do ano passado. Você tem um movimento de alta dos fretes, redução de margem por conta disso.
Então, assim, e uma dificuldade de acesso a crédito. Então, muitas das vezes ele tem que ir atrás de fundo de investimento para tentar conseguir ali alguma coisa mais diferenciada, um acesso a um capital um pouco maior. Mas isso, assim, é uma dificuldade tremenda para o setor e não só para produtor rural, mas para o setor de transporte e até mesmo para próprios players, né, que a próprias cerealistas aí, que tem uma movimentação, às vezes, somente nacional, que acabam sendo muito prejudicadas por esse movimento de dificuldade de acesso ao crédito. O legal dessa análise é que ela me lembrou muito o que aconteceu no mercado das startups nesses últimos anos também. Era uma bolha que estava lá, era startup que faturava 350 milhões de dólares com uma avaliação de 15 bi de dólar. Como que você vale tudo isso e movimenta muito menos, né? E aí houve uma acomodação do mercado de entender que, olha, temos que buscar negócios que sejam sustentáveis do ponto de vista financeiro, econômico, né? Tudo ali. E aí, mesma situação. Tem crédito? Tem. Só que tá mais caro. Você vai lá, tipo, o cara que ele queria antes ali 5% de equity, agora ele já tá pedindo 10%. Sim. Então ficou mais caro, entendeu? Então, é bem o que você falou, né? Questão de ciclos, né? E o mercado financeiro ele também precisa entender o negócio, né? O agro ele é feito de real. Do ambiente real. Ele não é só um número que está na planilha ou aparecendo lá na telinha dele, né? Isso aí, como você falou, é aberto, né? É um mercado aberto. Uma coisa também que é importante a gente frisar aqui, como o Matheus falou do questão do RJ, muitas empresas que tiveram RJ tinha o principal pagador, né, o fornecedor, os transportadores. Aí você pega, o cara faz o serviço, ele adianta o serviço e não vem o pagamento porque o cara entrou em RJ. E o que é interessante, né? Porque, por exemplo, quando uma empresa que comercializa grãos, ela entra em RJ, qual que é a preocupação dela? A primeira preocupação dela é pagar produtor. E nisso, né, Rodrigo? Aí quem que é prejudicado? O transportador, né? Porque assim, ele fica para um segundo momento. Porque assim, eu preciso primeiro pagar quem vai me fornecer o material para me trabalhar e depois ele se preocupa, né, com o transportador. E a gente tem uma ferramenta que chama Seguro Cliente. Então, o que ela faz? Ela consegue dar tranquilidade para a carteira de clientes desse transportador se caso houver alguma insolvência financeira desse cliente. E ele consegue, assim, se precaver daquele risco que o mercado, principalmente no agro, ele oferece. A gente vê aí algumas, principalmente no ano passado, alguns de nossos clientes aí tomando alguns prejuízos que durante um ano você não consegue aí retomar com o lucro que você presta o serviço. Então, é algo que fica exposto, né? Principalmente o transportador, e a gente trouxe visando essa dificuldade dentro da nossa carteira de clientes também. Então, a gente trouxe um produto que pudesse ter uma gestão em cima desse risco do cliente nosso. É algo que qualquer um pode nos acionar, fazer análise, e a gente vai conseguir trazer essa gestão desse risco, principalmente financeiro, para qualquer tipo de cliente aí do agronegócio. Ô Matheus, eu queria perguntar para vocês, eu sei que a gente foi falando aqui com a audiência, citando até um case mais ou menos ali, mas a gente já está aí, né, como vocês falaram, com a safra 24-25, caminhando vamos falar assim, para o terço final dela, né? Essa é a verdade, né? Não sei até que ponto todo mundo sabe, mas a safra não segue o ano calendário normal, né? Ela tem o ano calendário de safra, né? Então começa lá em julho, vai até junho, né? Uhum. Né? Se eu não estiver enganado, né? O zootecnista aqui às vezes se engana. Mas eu queria olhar para vocês, que vocês trouxessem para nós e para a audiência que vai nos assistir outros exemplos, outros cases que foram legais e interessantes nessa jornada de vocês aí de quase 2 anos. O que chamou mais a atenção? Além da pescaria, né, e tal também, assim, o que vai chamar a atenção aí? Cara, isso é bacana de comentar porque é o seguinte, além do setor de transporte, a gente atende produtores rurais que conseguiram, através das estratégias que a gente montou, por exemplo, eu vou citar um caso muito bom, cara, que eu gosto muito de falar dele. É um produtor que tinha uma dificuldade tremenda na hora de comercializar. E assim, ele acabou nos procurando por quê? Primeiro, porque ele já me conhecia. Então, assim, eu já tinha tido um contato com ele lá atrás, enquanto eu trabalhava para algumas tradings aí. E esse cara me procurou para falar o seguinte, falou, cara, quando tava lá em 2018, 2019,
teve a guerra comercial, eu tinha vendido soja antecipado, chegou lá na boca da safra, por conta da guerra comercial, os preços começaram a subir, eu já quase não tinha mais produto, vendi o que deu, depois o preço continuou subindo, perdi de ganhar, né? Deixei dinheiro na mesa ali. Não participou da festa, né? Não participei da festa e tudo mais. Aí chegou no ano de 2020, eu vendi também o produto, né? Aí veio o quê? Veio a pandemia. Na pandemia os preços explodiram. E daí foi a primeira vez que a gente viu soja acima de R$100, ali 120, R$130. E eu deixei de participar da festa com a fatia do meu bolo de novo. Aí, e assim foi indo. Daí, por exemplo, ele chegou no 21, a mesma coisa. Aí chegou no 22, a mesma coisa. Aí ele falou, só que eu fui reduzindo o volume de venda para poder participar dessa festa. Só que daí quando chegou no 23, ele entrou pouco comercializado. O preço na época da safra caiu. E beleza, só que ele tinha comercializado uma parte, ele conseguiu fazer uma gestão mais ou menos ali e passou batido, né? Não foi um ano muito lucrativo. Só que quando chegou no 24... Ele ficou feliz de não ter tido festa, vamos dizer assim, porque... Só que chegou no 24, Fábio. E esse cara, ele teve uma dificuldade tremenda. E não foi só ele. Vários produtores acabaram tendo essa dificuldade. Por quê? Porque ele entrou pouco comercializado, ele teve um estresse de safra, ou seja, ele teve uma quebra na produção dele, ele não tinha comercializado e chegou na safra, o preço despencou. E daí esse preço despencando fez com que ele tivesse que segurar esse produto, renegociar a dívida, porque se ele vendesse, ele ia ter prejuízo. Ele não pagava a operação dele. Através disso, foi um ano péssimo, e a gente sabe disso, ele acabou procurando a gente para que a gente montasse uma estratégia e ajudasse ele a negociar isso. E, cara, a gente teve um resultado tão fantástico que, para esse ano, a gente acabou recomendando que ele travasse um pouco da produção dele já com alguns players. A gente montou estratégias onde ele travou o hedge, né? O hedge é a proteção, para quem não sabe. O hedge é uma palavra em inglês que significa cerca. Então, é como se você estivesse cercando... Você que é zootecnista, eu estou cercando meu produto, né? Então, eu estou protegendo ele. Então, o hedge ele serve para quê? Para você proteger a tua margem. E esse cara, esse nosso cliente, ele acabou fazendo esse hedge de parte do volume da produção dele na Bolsa de Chicago. Através disso, a gente conseguiu travar um grande percentual da precificação. Então, para quem não sabe, né, basicamente, quando a gente fala em precificação de soja, a gente está falando em 3 pilares, que é o quê? Cotação de soja lá na Bolsa de Chicago, a gente está falando de cotação cambial e a gente está falando de prêmio de exportação. Esse cara, ele travou, na época, a cotação lá na Bolsa de Chicago, a gente conseguiu posicionar ele bem quanto a isso. Uma parte da produção dele, ele comercializou já em reais por saca, de uma maneira que acabou sendo muito efetiva, porque ele precisava justamente da vazão, porque ele não tinha capacidade de armazenar isso, e acabamos pegando preços muito acima do que está sendo praticado hoje, por exemplo, na boca da safra, então a rentabilidade foi boa. E esse restante do percentual que ele só tinha travado Chicago, a gente pegou o movimento de alta do dólar lá, quando o dólar bateu 6,30 no final do ano, entramos travando esse dólar a 6,30, e agora ele ficou com o quê? Só com prêmio de exportação, ou seja, é o basis, né, que a gente chama aqui, em aberto. E agora, nesse momento, onde os bases estão tendo um movimento de alta, por conta da demanda maior chinesa, da pressão deles por necessidade de soja brasileira, a gente está vindo travando, né, justamente esse basis e conseguindo alcançar lucratividades maiores. Então, assim, esse é um case fantástico quando a gente fala em produtor rural, porque o cara tá feliz da vida, tá sorrindo, tá participando da festa que os vizinhos dele não tá participando, estamos recebendo ligação, ele já indicou a gente para várias pessoas e tá sendo muito bacana. A melhor coisa é a indicação, né? Quando o cliente ele vira aquele seu campeão dentro de casa, ele vai indicar você para todo mundo. O pessoal indica mesmo. Nossa, é onde a gente traz aí a nossa carteira hoje. A maior parte dela aí a gente pode considerar que foi indicação, né? Hoje a maior parte da carteira é indicação. Ô, Rodrigo, mas me fala um negócio. Eu entendi tudo aqui, RM Agro. Passamos aí, acho que por não dá pra gente esgotar todos os detalhes, sim, né? Mas se eu fosse pegar hoje, fosse falar RM Agro, o que é a RM Agro, assim, pro pessoal entender, assim, de maneira explícita, assim? A RM Agro é uma consultoria hoje, né? Uma consultoria que ela faz análise de mercado, então ela é inteligência
de mercado, onde a gente consegue fazer a previsibilidade do nosso cliente dentro do nosso mercado de agronegócio. Então, temos diversas ferramentas e produtos onde a gente ajuda o cliente a ele ter o seu risco controlado, né? E também maximizar as oportunidades que ele pode vir a ter dentro do mercado. Se eu pudesse, Fábio, colocar uma palavra para descrever a RM Agro, seria parceria. A RM Agro é a parceira do produtor rural, é a parceira do transportador, do empresário do meio agrícola, porque a nossa busca ela é constante por soluções que atendam os nossos clientes. Então, a gente está a todo momento não só falando de inteligência de mercado, mas falando de gestão de riscos voltada para o quê? Para atender a necessidade que cada cliente tem. A gente sabe que isso tem que ser feito de uma forma muito personalizada, porque a realidade de cada um é muito diferente. Então, a gente tem feito isso, a gente tem buscado soluções que atendam os nossos clientes e... graças ao meu bom Deus, aí a gente tem conseguido trazer muita solução, muito resultado para os nossos clientes que estão... Os resultados, eles falam por si só. Então, só as indicações que partem dos nossos clientes, elas já mostram o quão benéfico, né, a gente está sendo para a operação deles. Sim. E como que o pessoal encontra vocês? Como que é o site? Vocês estão no Instagram, TikTok, Facebook? Onde que nós achamos vocês? TikTok ainda não, mas... Tá no plano? Quem sabe é que eu não aprendi a fazer a dancinha ainda, né? Mas a gente tá assim no Instagram, a gente tá no LinkedIn, a gente tá também no Facebook, né, Matheus? No Facebook, no LinkedIn. Temos um site também. Como que é as arrobas aí? Como? Quem quiser seguir a gente, pessoal, o arroba é @rmg.agro, que é de RM Group. Quem quiser acessar o nosso site é www.rmgroup.com.br. Lá dentro vocês vão ter conhecimento sobre todo o nosso trabalho e no nosso Instagram vocês vão ter o acesso a toda a nossa agenda, né? A todo o nosso conhecimento que a gente compartilha ali diariamente com o público, conhecer um pouco mais da nossa operação, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Então sigam a gente lá e acompanhem a gente porque a gente traz muita coisa boa todo dia, tá? Isso aí, muito conteúdo aí pro pessoal também acompanhar o mercado aí, o que a gente tá fazendo no dia a dia, a gente traz isso no Instagram também não só o que a gente faz com o nosso cliente, né, essa interação, mas também algumas notícias que possam trazer ao mercado informações que são pertinentes ao agronegócio. Boa. Pessoal, esse foi o Matheus e o Rodrigo da RM Agro. A gente falou bastante aqui de gestão de risco, de como a gente dá previsibilidade para esse mercado, como que eu maximizo os meus ganhos. Foi uma satisfação me sentir novamente aí numa mesa de negociação e de fazer as análises de mercado. É bom relembrar os velhos tempos, mas isso confesso que hoje eu prefiro não estar nessa posição. Prefiro contratar a RM Agro para ajudar a dar vazão para os meus gadinhos que estão lá no campo. Obrigado pela participação, viu, Matheus? Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço e a gente trouxe um brinde para você, que é o tourinho aí, que a gente considera que é o símbolo da RM Agro hoje, entendeu? Mas explica para nós também o negócio. Por que do touro? Aí é com o Matheus. O Matheus? Deixa eu contar para vocês. O touro, no mercado, quando a gente fala no mercado financeiro, mercado de commodities de forma geral, a gente adota, né, o touro e o urso como sendo símbolos do mercado. Por que a gente adota o touro e o urso? A gente chama aí de bear market e de bull market, né? Então, o mercado de alta e o mercado de baixa. Mas por que o touro? Por que o urso? Porque o touro, ele ataca suas presas de baixo para cima, ou seja, ele significa o movimento de alta do mercado. Enquanto o urso, ele ataca a presa de cima para baixo. Então, ele significa o quê? O movimento de baixa do mercado. Então a gente costuma dar para os nossos clientes, para os nossos parceiros comerciais aí o tourinho, que é para trazer sorte, que o mercado sempre se mantenha em alta, para que todo mundo consiga manter a lucratividade das operações. Hein? E aí, para quem é esportista e gosta de agro e análise de mercado, sabe que a bolsa que a gente mais olha é a bolsa de Chicago, né? E lá em Chicago a gente tem 2 times. O Chicago Bulls, que é do basquete,
O autor e o Chicago Bears, que é do futebol americano. Também trazendo para a cidade toda essa questão de mercado, mostrando como que isso é forte, né? massificado mesmo, disseminado ali. Gente, papo super agradável. Obrigado pelo presente. A gente vai tem que fazer o Vai Tourinho aí, tá? Vai Tourinho. Na cabeça, ó. Vai Tourinho. Vai Tourinho. Aê, ó, isso aí. Aí, muito bom. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Como a gente falou, tem o QR Code para você entrar em contato com os meninos. Vai estar na descrição também a URL do site deles, Instagram, Facebook, LinkedIn. Procurem eles. E se vocês precisam aí fazer a gestão de risco da sua propriedade rural, da sua empresa de transporte ou da sua trade, seu cerealista, procura a RM Agro. Um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.